Muitas das vezes nós louvamos letras de louvores, de adoração. Só que há um desatar quando nós entendemos aquilo que nós louvamos. Nós estávamos louvando, quero mais, eu quero mais. Só que quanto mais nós pedimos dele, se ele resolver vir, a minha pergunta é: há estrutura em nós para suportarmos a tua glória? Moisés pediu tanto que Deus atendeu ao seu pedido. Porém, por ressalva aos cuidados de não desintegrar a pessoa de Moisés, o pai combinou com ele que ao passar, que ele se escondesse na fenda de uma rocha, a fim de que ele não fosse consumido, dizimado. Assim como o oxigênio é a atmosfera da terra, a glória é a atmosfera do reino dos céus. Muitos se vêm ministrando sobre esse tema, e eu não me canso, porque se nós não aprendermos sobre a glória de Deus, com certeza nós teremos dificuldades se para o reino da eternidade dos céus nós formos um dia. Porque lá só existe anjos e mais anjos, dizendo santo, 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 num ambiente, numa atmosfera de glória, aonde a sua natureza é como se fosse esta fumaça. Essa fumaça, ela nos orienta, nos dá um ensino. Assim é o reino dos céus. Pode se assentar. Assim é o reino dos céus. Ele é tomado por uma densa nuvem de glória. Nós já aprendemos que quando Moisés subia ao monte Sinai, onde eu estive em 2012, em Israel, lá fumegava o alto do cume, trovões, relâmpagos, do alto daquela montanha saía. Nós ensinamos vocês que quando aumentou a intimidade, o relacionamento de Moisés para com Yahvé, ele orientou para que ele montasse uma tenda para fora do arraial, para fora do acampamento. Porque toda vez que Deus visita um local, amado, se as pessoas estão despreparadas espiritualmente, ao invés de trazer vida, traz-se morte. Porque aonde está o pecado, se Deus ficar, se Deus visitar, não dá muito certo. Então a tenda de Moisés foi colocada, foi posta para fora do acampamento. E quando Deus visitava Moisés, uma densa nuvem de glória, havia reverência, como nós ensinamos, eles ficavam em pé, todos para fora da sua tenda, observando de longe Deus falar de dentro da nuvem, audivelmente. Deus falava com Moisés, cara a cara, face a face. Porque se nós retornarmos um pouco para o início de todas as ministrações, que já estamos há meses falando sobre esse tema glória, nós vemos que Deus, ele queria ser o Deus, o Senhor de cada um daqueles indivíduos. Mas eles empurraram, como quem empurra alguém numa briga, né, que já sabe que ele não tem condições, empurraram, colocaram toda a sua dependência em Moisés, a fim de que ele subisse ter com Deus, e daquilo que ele recebesse, que então transmitisse ao povo. Nós acabamos louvando ao Senhor, e eu quero dizer que a glória e o poder estão nos sons celestiais. E é muito sério isso, porque sons celestiais, ele pode se confundir e ser mesclado, e realmente aquele que está em Deus é um no Espírito com Ele. Nós podemos emitir sons celestiais, mas nem todos emitirão sons celestiais. Sons celestiais, para que você entenda em miúdos, de maneira bem simples, é o que sai da tua boca. O que sai da minha boca poderá ser ou não ser sons celestiais. Se de acordo com a palavra de Deus,
será sons celestiais. Nós vemos que nos primórdios, coloca Gênesis 1:3, nós vemos Deus emitindo sons celestiais. Havia uma pessoa de autoridade, essa pessoa era Deus, era Yahvé. E ele começa dizendo, Deus disse, haja luz e houve luz. Deixa em Josué 6, do 1 em diante depois. Nós entendemos com isso, amado, que quando alguém de autoridade fala, ele traz à existência aquilo que não existe. Daquilo que não é visível, daquilo que é invisível passa a ser visível. Por isso tudo que você procura em Deus está na sua palavra. Os sons celestiais, que eu posso assim dizer, de Gênesis a Apocalipse, quando você ora segundo a palavra, você ora segundo a vontade dele. Na primeira epístola de João 5:14, nós vemos que só há uma maneira correta de nós orarmos a Deus, é orarmos segundo a sua vontade. E para que nós possamos orar segundo a tua vontade, nós temos que conhecer a sua vontade. Conhecendo a sua vontade, oraremos segundo a tua vontade, emitiremos sons celestiais. E a vontade do Senhor, na terceira epístola, versículo 2, diz que a vontade de Deus é que nós possamos irmos bem em todas as áreas da nossa vida. Isso importa dizer que Deus, Ele espera que nós o glorificamos, emitindo sons celestiais que saiam da nossa boca. Tal pai, tal filho. Dizemos, nossa, como joga bem aquele garoto, bola. O pai dele era um craque do futebol. Tal pai, tal filho. Filho de peixe, peixinho é. Filho de rei, rei somos. Apocalipse 5:10. Deus nos constituiu reis e sacerdote para reinarmos em vida sobre a face da terra. Quando eu falo em reinar sobre a face da terra, eu falo que eu tenho que emitir sinais celestiais que traga à existência aquilo que não existe. Me vem um versículo agora, se eu não estiver equivocado, Romanos 4:17. Coloca para mim, para dar base a isso que o Espírito me usa agora para com a sua igreja. Romanos 4:17. Só me importa aqui o final. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se existissem. Em outras traduções, do nada Ele faz o tudo que você precisa. Deus só? Não. Filho de peixe, peixinho somos. Filho de rei somos também. Porque Ele disse em João 14:12: eu vou para o Pai, mas vos deixo o Consolador, para todo aquele que crê em mim, faça obras maiores do que as que eu estou a fazer, que eu fiz. Isso importa dizer que há poder naquilo que sai da nossa boca. Coloca Provérbios 18:21, vamos viajar. Deixa o Espírito Santo falar com a sua igreja. Aquilo que você carrega dentro de você, diante de um leito de alguém que está enfermo, moribundo, prestes a morrer, diante de uma sentença de morte sobre a vida de alguém, ou até mesmo morto se estiver alguém, quando você emite os mesmos sons celestiais que saíam da boca de Jesus Cristo, que faziam com que os demônios partissem em retirada, como aquela legião que estava no Gadareno. Quando Jesus se dispôs a fazer e a emitir sons celestiais, de acordo com o que ele via e ouvia o Pai fazer, não havia um demônio a parar diante dele. Não havia uma mão mirrada, não havia uma mulher encurvada, não havia um Lázaro, não havia a filha de Jairo morta, que pudesse resistir quando de nós sai sons celestiais. Sons celestiais quer dizer que nós entendemos a vontade de Deus, que nós oramos segundo a vontade de Deus, que nós sabemos que a nossa fé traz à existência aquilo que não existe. Do nada tudo se cria. Haja luz, houve um desejo, uma vontade do Pai. E aonde eu tenho autoridade e poder para dizer a mesma coisa? Há poder. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. Use habilmente, justamente. Declare vida àqueles que estão morrendo. Declare prosperidade àqueles que estão necessitando.
Declare portas abertas na vida daqueles que estão necessitando de uma porta. Declare o amor entre um homem e uma mulher naquilo que Satanás está trazendo sobre aquela família, aquele casal, um divórcio, uma separação. Então entenda que quando nós entendemos a vontade de Deus, Deus espera que nós sejamos os Elias desta geração, que nós roguemos aos céus que mande fogo sobre os inimigos do reino de Deus, sobre os inimigos de Deus, aqueles que estão acorrentando, aqueles que estão aprisionando pessoas no pecado, aprisionando pessoas na carne e na alma, porque Deus, Ele é Espírito, e Ele procura pessoas que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Se Deus procura e nós procuramos a sua glória, haverá um casamento perfeito, quando você entende o desejo do Pai, a vontade do Pai, e você se diz que você é capaz de fazer o mesmo que o teu Pai fez. Que o nosso Pai nos ensinou através do teu Filho Jesus, tudo o que havia de ser, todo o nosso comportamento, toda a nossa maneira de se portar, de se vestir, de comer, de se conduzir diante dos pecadores. Nunca Jesus chegou a julgar e a condenar alguém, porque Ele veio para salvar aqueles que se haviam perdido. A glória e o poder nos sons celestiais. Deus aguarda que a sua igreja mude o cenário de um ambiente, de um quarto, de um leito, de um hospital, de uma família, emitindo louvores de adoração. Muitas das vezes nós queremos obter de Deus revelações, e as revelações elas estão escondidas em Deus. Então Deus, Ele precisa vir, Ele precisa se abrir como o véu que se rasgou no dia da tua morte. De cima até embaixo o véu se rasgou, ou seja, temos acesso à sala do trono, temos acesso à presença de Deus. Como? Através do sangue de Jesus, do vivo e novo caminho que Ele abriu através do seu corpo. Então entenda que aquilo que nós precisamos por direção, aquilo que nós precisamos por revelação, aquilo que nós precisamos por porta, por caminho, para que Deus venha e nos diga o que fazer, o que não fazer, qual é o tempo, esse é o tempo, esse não é o tempo, qual a forma, qual a maneira, tudo está em Deus. Há mistérios no reino dos céus. Mateus 13, 11. Deuteronômio 29, 29, há coisas encobertas em Deus. O que você procura está dentro de Deus. Salmo 25, 14, há segredos que Ele quer revelar aos seus filhos. Quando se fala de filho, se fala de pai. Quando se fala de pai, fala-se de filho. E filho, ele só nasce de uma intimidade, de um relacionamento. Isso importa dizer que somos filho, Ele é pai. Deveria haver um diálogo. Diálogo, um fala, o outro ouve, outro fala, outro ouve. O que você procura está na intimidade com o teu pai, está escondido dentro dele. O que você fala, eu preciso saber o pulo do gato, eu preciso saber qual é a chave, qual é a porta. Ele é a porta. E disse Jesus em João 14, 6, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a porta, eu sou a vereda, eu sou os seus pensamentos. O que você precisa? O que você quer de Deus? Ele já fez. A bem da verdade, Ele já fez há mais de 2018 anos atrás. Antes da fundação do mundo, Ele já escreveu tudo a respeito de cada um dos vossos dias. Agora nós não queremos saber o que Deus escreveu, o que Deus nos esculpiu, o que Deus nos desenhou numa tela, porque somos obra-prima, diz a palavra, das suas mãos. Somos tesouros. Somos a menina dos teus olhos. A bem da verdade, somos sim um vaso de barro nas tuas mãos, frágeis, dependentes. E essa dependência deveria ser em tudo. Deus está a nos ensinar, imita glória, imita poder através dos sons celestiais que precisa sair da tua boca. Romanos 4,17 eu acabei de colocar para vocês no vídeo wall. Do nada Ele faz tudo. E me vem à memória agora, coloca Hebreus 11:3.
11:3, se eu não estiver enganado, Deus, através da sua palavra, Ele criou o universo. Em outras traduções, na Almeida atualizada, está que Ele criou mundos. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. O universo, os mundos, tudo, a partir daquilo que não se vê, a partir daquilo foi criado aquilo que passa a ser visto. Pela fé e pela palavra de Deus foi criado. Me ajude na revelação, na interpretação disso. Isso importa dizer que para ser criado o universo, alguém teve que emitir sons celestiais. Para que se crie novos mundos, nova atmosfera, um novo ambiente de trabalho, um novo ambiente na igreja, um novo ambiente no relacionamento entre namorado e namorada, entre noivos, entre um casal, precisa existir fé. Precisa existir o quê? Um desejo. Precisa existir o quê? Sons celestiais. Grave isso, sons celestiais é a vontade de Deus saindo por uma boca, de Provérbios 18:21, que tem poder para a vida e para a morte, que tem poder para recriar, para construir, ou para criar do nada, daquilo que não existe, tudo aquilo que se torna físico, visível. Se eu parar por aqui e vocês fizerem a lição de casa, a partir de segunda-feira, no próximo domingo eu terei aqui centenas de testemunhos, dezenas e dezenas de testemunhos, porque vocês glorificaram a Deus. Nós somos a sua glória, nós fomos criados para a sua glória. Tal como a laranja glorifica o pé de laranja, a laranja depois de criada, ela não glorifica ninguém a nada, se ela não for cortada, se ela não for espremida, e se ela não se torna um suco, porque o propósito da laranja é se tornar suco, ou nossa comida, ou nossa bebida. A forma não importa, se é bebendo ou se é mastigando os gomos. Você precisa entender, amado, coisas que você foi enganado por ensinos errados de outros líderes. O que você precisa tão somente está dentro de você. Há um dínamo, há um poder, há uma glória que antes da fundação do mundo Ele já escreveu a respeito de você. O problema é que tem pessoas que morrerão e não saberão o que Deus tinha com ela, em que Deus iria te usar. Eu sempre ensino que há pessoas que não serão ativadas pela minha ministração, pela minha voz. Há pessoas que se converterão a Jesus, que serão curadas, libertas, ressuscitadas, através daquilo que está dentro de você. Porque foi esse o propósito para o qual Deus te criou, há mais de 2018 anos atrás. Então entenda que você glorifica a Deus quando você se torna Jesus na vida das pessoas, quando você se torna Deus na vida das pessoas, quando você libera o poder do Espírito Santo que é no nome de Jesus que está dentro de você. Deus, Ele quer que nós obtenhamos revelações, mistérios, e descobramos as coisas encobertas. E quando o cenário, o ambiente na nossa vida, ele não acontece, é porque nos falta louvor, é porque nos falta o clímax de um ambiente que é adoração. Muitos nós louvamos, cantamos hinos, tantas coisas, mas Deus não recebe, porque é algo almático, algo carnal. Porque Deus, Ele é Espírito, amém? Vocês concordam com isso? E Ele só recebe aquilo que é direcionado a Ele, feito a Ele, ofertado a Ele pelo Espírito. Isso importa dizer que até a escolha da sua roupa, a escolha da tua maquiagem, a escolha do teu sapato, a escolha da tua camisa, da tua calça, do teu vestido, seja o que for, tem que ser para glorificar a Jesus. Importa dizer que em Gálatas 3:20, não vivo eu mais, mas Cristo vive por mim. Cristo precisa viver através da tua igreja. Isso glorifica o Senhor. E para que nós possamos glorificar o Senhor como sua igreja, venham dentro dessa mensagem, se torne um personagem, mergulha para dentro da mensagem. Esta igreja é a igreja de Efésios 5:27, adornada, imaculada, cheia de autoridade e poder, que sobre ela foram dados 9 dons do Espírito, toda habilidade, todos os dons, todos os talentos, toda a unção. E esta igreja, ela tem que ter poder.
Igreja muda não prevalece, mas uma igreja avante que opera, ela diz, ela brada, a palavra é bradar em alto bom tom. Quando você brada, quando eu brado, nós vamos ler o tema da mensagem hoje, as muralhas de Jericó caem por terra. Deus, Ele elimina as muralhas para você tomar a cidade de Jericó. Vamos para Josué 6:1. Esse foi o meu intuito, apenas uma pequena introdução. Versículo 1 de Josué 6. Os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Repita comigo: os portões da minha vida, as fortalezas na minha mente, estão muito trancados, e com isso, a palavra não entra. Mas é nesta noite, diga, mas nesta noite, eu autorizo que a palavra do Senhor venha a ser ungida, e que esta unção quebre tudo aquilo que me aprisiona, que impede que eu me torne uma terra fértil. Amém? Então os portões de Jericó estavam muito bem trancados. Muitas das vezes nós somos como esta cidade, né? Você trancar a sua vida com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo dentro, perfeito. O duro é quando nós nos trancamos, levantamos obstáculos, impedimentos para que Deus não possa operar em nossa vida. E assim estava esta cidade, se achando que ela estava protegida contra a invasão. Os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém podia entrar nem sair da fortaleza. Versículo 2: então Yahvé falou a Josué. Então Deus fala a Josué: hoje vocês serão os Josué desta geração, desta noite, deste dia que se chama hoje. Ontem foi o que? 21 de abril, dia de Tiradentes. Hoje é o seu dia. Ontem comemora em memorial a um homem. Hoje Deus, Ele quer levantar os Josués desta geração, porque nós vamos invadir. O reino dos céus é tomado à força de fé, de esperança, de expectativa, de tudo aquilo que Deus colocou dentro de você. Então Yahvé falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vós todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim o fareis durante mais 6 dias. Versículo 4: 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro, à frente da arca. Diga, a arca vai à frente. A arca carregava a glória de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus. Então quando Deus te disser algo, como Ele disse, Ele falou a Josué, Ele está a falar com você. Permita que a presença, que a glória e o poder vá à frente, e você fique na retaguarda, fique num segundo nível de escalão. Quando eu digo que a presença, a glória e o poder tem que ir à frente, significa que a vontade de Deus tem que estar à frente da sua. O seu nível de sonhar, de querer que as coisas aconteçam no seu tempo, do seu modo, no seu calendário, não pode prevalecer. A sua vontade não deve, não pode querer prevalecer. Tem que ser a do Senhor. A receita para o sucesso, a receita para que o povo de Israel invadisse e tomasse a cidade de Jericó, que ela fazia parte da terra prometida, onde Deus já tinha inserido o seu povo ali dentro, só vai ocorrer quando há obediência àquilo que Deus fala. 7 sacerdotes levarão cada um seu chofar, sua trombeta feita de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marcharão todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então quando as trombetas soarem, versículo 5, um longo toque, todo o povo bradará um forte grito de guerra, e as muralhas da cidade ruirão, e o povo atacará cada um do lugar aonde estiver posicionado. Olha a condição, a estratégia de guerra. Para você sair
para conseguir um emprego através da entrega de um currículo. Em todos os aspectos da tua vida, quando você se mete a sair, Deus ele tem uma orientação ao seu povo. Ele tem que ir à frente. A arca carregava a glória de Deus, o poder, carregava a sua presença, a sua Shekinah. Toda vez que nós damos ouvido à voz do Senhor, Ele nos conduz e nos prepara e nos dá detalhes de como será a tomada daquela bênção, daquela vitória que virá sobre a tua vida. Isso importa dizer que o seu ouvido tem que estar sensível à voz de Deus. Isso importa dizer que você precisa ouvir a voz de Deus, que você precisa ter sensibilidade e entender que aquela voz não é do inimigo, não é da tua alma nem da tua carne, mas é do grande eu sou, do Yahvé. A grande diferença na vida de quem obtém a vitória e de quem não obtém a vitória e fica como tapete, capacho de Satanás, a diferença está na intimidade, no relacionamento. Quem tem Deus sabe do que Ele escreveu a respeito de cada um dos vossos dias. E Ele vai te provar, muitas das vezes não te livrando da fornalha acesa 7 vezes mais. Ele não vai te livrar de você estar com os leões como Daniel, e de não ser vendido como José foi vendido pelos seus irmãos, enfim. Mas Ele vai passar com você. Nós já ensinamos que Deus ele nos espreme. Para tirarmos o azeite tem que haver uma pedra moendo as nossas vidas. O sofrimento faz parte do aperfeiçoamento nosso. Nós seremos forjados no fogo. Nas provações e nas tribulações é que Deus conhece o coração de cada um. Deus já conhece, não precisaria nem forjar. Mas sabe por que vem a prova, a tribulação? É para nós nos conhecermos. Que muitas vezes nós falamos, eu sou filho de Deus, eu não recuo, não vou deserdar, eu não tenho esse negócio de mimizice. Mas quando vem o primeiro vento de bico, que eu digo assim, já pega o peão e ele já cai rodando no chão, e ali ele fica abatido por toda a eternidade. Deus ele permite as provas para forjar o nosso caráter. Quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso fazer, para onde eu vou. Pessoas que sabem o que elas são em Cristo e o que Cristo é para elas. Paulo, tremendamente usado, um dos maiores apóstolos do Espírito Santo, chegou diante do Senhor com um pedido, e o Senhor disse a ele, a minha graça te basta. Muitas das vezes nós queremos que seja arrancado o nosso espinho da carne, que seja eliminado algo da nossa vida, e Deus diz, a minha graça te basta. Talvez seja isso que está acontecendo com você, uma das formas de Deus te manter dentro da casa dele, nos caminhos dele, aos pés dele. Porque se Deus deixar muito branda a tua vida, muito alavanteia a tua vida, você se desvia, você vai se desviar dos caminhos do Senhor. E Deus não quer te perder, por isso que Ele forja o teu caráter. Por isso que Deus não é ladrão, não tira o teu dinheiro, não tira o teu emprego, não rouba o teu carro. Deus não rouba a tua finança, porque Ele não é ladrão, tá? Ele não enferma você, Ele não é o diabo, Ele não é Satanás. Então entenda que quando as adversidades acontecem, é para que Deus nos prove se realmente as nossas raízes são raízes de filhos de Deus, de crente mesmo, lavado e remido no teu sangue, não um protótipo de crente, não um saco de batata, não uma porcelaninha, não um cristalzinho que qualquer coisa fica de mal com Deus. O Senhor não me deu, o Senhor não fez, então também, quando o Senhor me der, quando o Senhor fizer, eu volto para a tua casa. Lê do engano você pensar desta forma. Ai do vaso querendo dizer como deve ser as coisas com o seu Senhor. Então entenda, amado, coopere com o Espírito Santo, coopere com Deus. Pastor, está errado isso, eu tenho que cooperar sim. Diga, eis-me aqui, envia-me a mim. Diga a Ele que se cumpra em mim todo o teu desejo, toda a tua vontade. O tema desta noite é a glória e o poder. Eles precisam que você imite os sons celestiais. Primeiramente para que ocorra o mesmo que ocorreu com Paulo e Silas. Paulo e Silas numa prisão, eles emitiram sons celestiais, eles louvavam e adoravam a Deus. O que aconteceu?
Havia, bem na verdade, intercessão sobre eles, sim. Havia uma igreja ali incumbida e também orar por eles, sim. Mas eles disseram: pode os nossos braços, pode as nossas pernas estar impedindo nós de locomover, de sairmos daqui, podemos estarmos acorrentados, porém os meus lábios, a minha boca não está. E eles louvavam e engrandeciam o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu? Houve um grande terremoto. Deus precisa que você louve a Ele. Mas o Senhor não está na minha pele. Não mesmo. O Senhor não está com as minhas lutas. Luta não quero ter nunca, nem a sua e nem a minha, porque luta é sinal de desobediência. Toda vez que eu digo que eu estou em luta é porque eu plantei as sementes erradas, eu apanhei com as próprias mãos. Deus não está nas lutas, Deus está na provação e na tribulação, que são sinônimas. Toda vez que eu estou em tribulação e provação, é Deus esculpindo a mim o teu propósito, a tua promessa. É Deus me preparando para que eu venha glorificar a Ele. Tudo que eu passei com meu filho, morreu, ressuscitou, ficou anos, Deus me preparou para glorificar a Jesus. Hoje eu posso dizer em alto bom tom, se torna chato, repetitivo em dizer que Deus ressuscita, porque Ele ressuscitou. Que Ele cura de epilepsia, porque Ele curou. Que Ele cura do câncer, porque Ele curou. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu preciso emitir sons celestiais, para que as pessoas saibam que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Que Ele é o Deus que cura, que liberta, que salva, que batiza com o Espírito Santo. O mesmo Deus que ressuscitou dos mortos Lázaro, a filha de Jairo e tantos outros, milhares, que a Bíblia não diz. Nós nunca vamos superar o nosso mestre, porque Ele é o detentor. Nós não vamos bater o recorde de Jesus. Mas Ele emitia sons celestiais. Por que seguiam a Jesus? Por que corriam atrás de Jesus? Porque além dele ter autoridade, além dele ter poder naquilo que saía dos seus lábios, Ele multiplicava pães, Ele multiplicava peixes, Ele curava pessoas, Ele libertava pessoas, Ele ressuscitava pessoas. Através do que? Do poder. Aonde está o poder? Nos sons celestiais. Aonde está a autoridade? No nome de Jesus. Por que você não muda o seu cativeiro? É porque Deus não é comigo. Aonde está dito que Deus não é com você? Deus só não estará com você e comigo quando nós pecamos. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados, e eu acrescento, não está na Bíblia, mas eu coloco, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Sabe assim, eu quero te usar, não. Vamos trabalhar na obra, não. Deixa eu te usar, não. Louve a mim, não. Evangelize, não. Ore, não. Aconselhe, não. Não, não. Todo repúdio nosso em relação à vontade de Deus nos rende para o futuro o mesmo não que Deus dá. Olhe para cá. Havia uma mulher, ela era uma sírio-fenícia, e ela chegou até Jesus, rogando para que Jesus tivesse misericórdia da tua filha. Ela recebeu um não de Jesus. Está escrito isso, pastor? Está. Não tenho tempo para projetar agora. Recebeu um não, 2 não, 3 não. Quando ela percebeu que estava diante de uma muralha, Jesus, não que Jesus era maldoso, não que ele estava a cometer maldade com relação à vida daquela mulher, mas ele queria tirar o cerne daquela mulher. Ele queria tirar a plena glória da vida daquela mulher. Quando aquela mulher percebeu que a indagação dela, o desejo dela, a necessidade dela, não é o que movimenta o coração do Pai. Sabia disso? Que a sua necessidade, a minha, você que me ouve. Pare com isso, com mimizice, essas coisas chatas. Larga a mão de ser cabeção. Não é a sua necessidade, se você está prestes a morrer, está com câncer, está com AIDS, está com condição financeira estourada. Isso daí não move o coração do Pai.
mas um coração desejoso em conhecê-lo, como do eunuco. Estava perdido, voltando de Jerusalém, tinha ido adorar, estava na sua carruagem, lendo a palavra, e não havia quem explicasse. Você que me ouve, você que está aqui, havia um coração desejoso em conhecer a Deus. A diferença entre esse eunuco e esta mulher cirofenícia é que ela estava querendo um milagre. Ela queria só a provisão, ela queria a libertação, ela queria a cura, mas ela não queria o Senhor da glória e do poder. Quando caiu a ficha, ela se lança aos pés do Senhor Jesus, e ela começa aquilo que está na palavra, a louvar e adorá-lo, a querê-lo, mais do que tudo, mais até mesmo do que a libertação, a cura da sua filha. Quando esta mulher permitiu que o Espírito do Senhor tocasse o seu coração, ela se tornou uma terra fértil para receber o milagre. E quando ela se põe em pé, Jesus faz o que pela sua filha? Pode ir, que eu já visitei ela lá. Ela já está liberta, curada, restaurada, já está em pé, já está imune daquele mal. Então entenda, não adianta contender com Deus. O vaso com o oleiro, vamos virar pedaço de vaso. Tire a sua retórica da sua forma repetitiva de se dirigir a Deus. Em Mateus nós vemos lá Jesus falando: não useis de vãs repetições. Não é de muito se falar, não é 200 mil Ave Maria, 200 mil Pai Nosso, não é 500 mil vezes falando a mesma coisa. Não é isso que convence, que comove Deus. Mas é o teu louvor, é a tua adoração. É nela que está a revelação. É nela que Deus está escondido. Deus, Ele vem, a presença de Deus vem quando Ele recebe o nosso louvor. E louvor não é cantoria somente. Você louva a Deus quando você chega e se humilha diante dEle, se rasga de corpo e alma, diz o que Paulo falou: o bem que eu quero fazer eu não consigo, eu sou uma imundícia, eu sou pior do que disse Paulo, eu sou pior do que o trapo de imundícia. Senhor, ainda o Senhor tem coragem de dizer que o Senhor quer habitar dentro deste ser? Tem raiva, tem ódio, não libera perdão, bate na sua porta: vagabundo, vai trabalhar, não vou dar prato de comida. Fecha a janela quando alguém te pede esmola, alguém pede fazer uma oração, fala: problema seu. Alguém conta que alguém está numa situação, fala assim: plantou muito, está colhendo, bem feito. Pessoas tais, elas precisam estar diante da presença em louvor e adoração, como a mulher cirofenícia, e se rasgar de corpo e alma, adorar, juntar nos pés de Jesus. Ser como Jacó, no lugar da presença de Deus, naquele local, quando ele disse assim, acordou assustado: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Mas quando ele soube, ele atracou o anjo, um tipo de Deus, e falou: tu só sai daqui depois que eu mudar a minha história. Muitas vezes nós precisamos atrair a presença de Deus. É que nem quando nós jogamos um farelo na água, vem os peixinhos, atrai a Deus. Pastor, não fala essa heresia, atrai a Deus. Daí sabe o que você faz? Junta nele, gruda nas suas pernas e diga: tu só vai sair daqui, tu só vai voltar para o teu trono de glória quando tu mudar a minha história. E a história de Jacó foi mudada, de usurpador, enganador, para o quê? Israel. O que tu precisa para Deus ver graça na tua vida é você confessar a porcaria de pessoa que você é. Olhem para cá e parem de mexer no celular, por favor. Vocês vieram para o culto, assistam o culto. Depois a vida de vocês fica uma droga, depois vocês não sabem por quê. E eu desço o cajado mesmo, porque é para o próprio bem de vocês. Vocês precisam se converter. Eu não quero espantalho, pessoas aqui que vêm para ficar aqui. Aqui não é um cinema, aqui não é um teatro. Aqui vocês são participantes, vocês que têm que ser o culto. Voltemos, não me tire o meu espiritual, por favor, porque eu estou muito bem, graças a Deus. Aí as pessoas plantam, depois elas não sabem por que elas colhem. E Jacó estava num ambiente onde Deus o visitou. Deus precisa te visitar para mudar o seu ambiente. Eu estou ensinando vocês que vocês precisam louvar. Não é só cantoria, colocar um CD lá, um pendrive e louvar no sentido de música tão somente. Louvar a Deus é reconhecer a porcaria que você é, a porcaria que eu sou, o lixo que eu sou, a escória que eu sou, o caos que eu sou. Nós somos inimigos de Deus quando nós não queremos fazer a vontade de Deus. A palavra diz que nós nos tornamos inimigos de Deus. Então você cumpre a vontade de Deus
e você é uma filha, um filho obediente, e foi para esses que Deus diz que Ele não vai negar bem algum. Nós nos tornamos inimigos de Deus quando nós queremos fazer a nossa própria vontade. Deus está aqui me usando para dizer: imita sons celestiais. E quando eu imito sons celestiais, não é só para cura, libertação, para descer ouro do céu, para abrir o mar, mas muitas das vezes, sons celestiais, eu confesso a porcaria que eu sou, eu confesso o lixo que eu sou, eu confesso a pessoa perversa que eu sou. Sons celestiais, confissão e arrependimento. Fiz isso, pequei, fui para o motel, traí, roubei, matei, piquei, cozinhei, assei, joguei do viaduto, dei um tiro, coloquei ratomim, eletrocutei, dei estilingada, fiz alguma coisa. Confessa. Sons celestiais. Eu não quero só pregar bênção aqui, eu quero dizer que sons celestiais, o que mais agrada a Deus, não é nós estufarmos nosso peito e dizer: ó, quão grande e maravilhoso tu és, bendito, santo, maravilhoso, adornado, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Estou que nem um peito inchado, mas dentro sou rebelde, desobediente. Não louvo a Ele, não oferto, não sou dizimista, não venho à igreja, não tomo a ceia, não perdoo, não leio a Bíblia, não prego, não oro, não tenho paciência com as pessoas. Ei, até quando? Os sons celestiais que Deus subiria como um cheiro agradável nesta noite, a retirar da tua igreja e da igreja que somos nós, é um som de confissão e arrependimento. É pedir: me visita, muda a minha vida, transforma a minha vida. Jacó estava cansado de fugir, de ser o fujão, enganador, usurpador. Está na hora da igreja deixar de ser usurpadora, enganadora, de dizer que louva a Deus, mas na primeira crise que acontece: ah céus, ah vida, ah tristeza, o Senhor não me ama, o Senhor não é Deus, o Senhor é injusto. Ei, aonde você estava quando Ele te criou? Você nem existia, Ele já tinha sonhado você. Então entenda que Deus ama os pecadores, ama todos os pecadores, mas Ele não ama o pecado, Ele não tolera o pecado. Há sons celestiais. Quando eu imito os sons celestiais, a glória vem e o poder vem. E o poder que eu estava lendo para tomar a tua vitória. E eu dizia aqui, versículo 9, versículo 8: assim que Josué terminou de instruir o povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor, partiram à frente, tocando seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor seguia atrás deles. Os guerreiros iam, versículo 9, na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados marchavam na retaguarda da arca. Durante todo esse tempo soavam os chofares. Contudo, Josué havia instruído do seguinte modo: não bradeis, nem façais ouvir a sua voz, e nem saia da sua boca palavra alguma, até o dia que eu vos der ordem. E depois gritai, então bradareis. Não haja antes do tempo. O que Deus está instruindo a tua igreja, não haja antes do tempo. Tu vai gritar, tu vai bradar, a vitória virá, porque Deus está dando uma palavra de vitória sobre o teu povo. Israel é você, sou eu, somos nós. O Israel espiritual somos nós. Jesus veio para aqueles, mas eles não os quiseram receber, este povo. E por adoção nós nos tornamos filhos de Deus, com os mesmos direitos. Eu tenho João Pedro e Ana Beatriz. Se eu adotar e conseguir junto ao judiciário a adoção de uma criança, ela terá os mesmos privilégios, os mesmos benefícios, os mesmos direitos que os meus 2 legítimos, nascidos de mim e da minha esposa, terão. Mas Ele nos instrui: até que eu vos dê ordem, gritai então, bradareis. Então Deus está falando com a sua igreja. Há um tempo de preparação. Eclesiastes 3, do 1 em diante, há um tempo para todas as coisas, para nascer, para morrer, para plantar e para colher. Nós estamos plantando, nós vamos colher. Há um tempo de preparação. Se você entrar no teu quarto, fechar a porta sobre você e começar a rasgar os céus e dizer: eu sou assim, eu não quero ser, eu sou assim, eu não quero ser, eu sou explosivo, mexe nas minhas estruturas, como nós cantávamos quando era de outra denominação, Zaqueu, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe na minha estrutura. Deus precisa mexer na estrutura mesmo.
Às vezes nós cantamos, louvamos e não sabemos o que nós estamos pleiteando, emitindo como sinais celestiais. Se Deus olhar e encanar que é para mexer na estrutura, como vai ser? Aí vai começar a doer. É como uma coluna que sai do lugar, um braço que torce, para ser posto no lugar, pelo médico ele vai, clac, vai doer. Entra na minha vida, mexe na minha estrutura, venha com o teu peso de glória. Uau! Mal sabemos o que estamos a pedir. Quando eu peço, venha com o teu peso de glória, com o seu cabode, vem Deus na sua presença, na sua glória e no seu poder. O que vai acontecer com nós? Vamos sermos desintegrados. Ele quer vir para ele se tornar, para o ambiente se tornar de adoração. Entenda, quando eu louvo, eu começo a dizer sobre a pessoa do Senhor. Eu começo a dizer sobre as tuas obras, sinceramente. Porque assim, sabe o que Deus ele olha? Ele olha um monte de povo, tudo repetitivo. Que nem uma Matrix, tudo repetitivo. Ele quer que haja, primeiramente, o desejo de desejar a Ele. O desejo de buscar a Ele. Tem muito mais valor. Tem pessoas que têm o desejo, têm vontade, não tem tempo, está tudo tribulado, mas já está contando muito ponto positivo isso. Tem muita pessoa que quer, mas ela não consegue porque Satanás trava. Porque as suas prioridades, agora vai pegar, hein? São distintas da de Deus. Minha prioridade é trabalhar, minha prioridade é vender, minha prioridade é arrecadar, minha prioridade é avançar, é vender, é colocar o meu produto, é isso e aquilo, a hora que veja foi o dia, amanhã, minha prioridade é ir na academia, minha prioridade é o inglês, é o francês, é o espanhol, minha prioridade é namorar, minha prioridade agora é o cinema, minha prioridade é o shopping, minha prioridade é fazer a revisão no meu carro, minha prioridade é a minha prioridade, é a minha prioridade. E Deus em terceiro plano. Aí o cabeção, cabeça de formiga, parece uma cabeça desse tamanho, uma saúva com um corpinho pequeno, vai diante de Deus pedir alguma coisa, com uma cara de pau. Se Deus deixasse você um dia, Deus, não ia sobrar nenhum, ia fazer um monte de paçoca de gente, ia pedir um pilão gigante, colocar as pessoas e farinha. Pastor, o senhor está ao vivo. Problema de quem está ao vivo. Eu sou o que sou. Porque meu Deus, Deus fala, Deus rasga os céus, Deus instrui os seus. Você acha que era vontade só de Josué e Caleb entrar na terra prometida e morrer aquele mundaréu de gente? Milhões morreram. Milhões morreram. Saíram milhões do Egito. Deus tira bilhões, quer tirar bilhões do Egito, das garras de Faraó, de Satanás. Mas as pessoas no meio do caminho começam a murmurar, reclamar. Ixi, só tem maná todo dia a mesma coisa, carne todo dia, a pedra dando água, todo dia a mesma coisa. Porém olhavam para o corpo, suas vestes não se desgastavam. Não havia um enfermo sequer. Morreram todos depois, mas por causa da murmuração e reclamação. Pare de murmurar e reclamar. Mas meu esposo, eu não faço obra por causa do meu esposo. Eu não faço obra por causa da minha esposa. Eu não faço obra por causa dos meus filhos. Eu não faço obra por causa dos meus pais. Ah, vai se converter. Há jeito para tudo. Para pecar você acha um tempo. Para não glorificar o Senhor você acha um tempo. Para ir para um motel tem tempo. Para ato fornicário tem tempo. Para se prostituir tem tempo. Para fumar, para beber tem tempo. Para ir para a balada tem tempo. E tem dinheiro. Tem condições, tem vigor, tem vontade. Agora quando é para ter vontade em buscar o Senhor, aí eu não sei. O que nós vamos fazer no reino dos céus? Se lá é só glória. Agora imagine chegando lá. Você, William, está destacado. Por eternidade tu vai ficar de joelho só dizendo glória, 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 glória. Apóstolo Branco que muito falava. Você gosta muito de falar? Fica do lado do William aí. Só vocês dois vão falar só glória para o resto da vida. Glória, 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 glória. Daqui 1000 anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, 2 bilhões, trilhões, 4 trilhões, quinquilhões, sextilhões. E depois sei lá o que tem. E está lá. Daqui aquele tempo e nós lá, santo, 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 glória, glória, glória. Já não está bom? Ou é melhor virar linguiça ou costelinha de porco, ou joelho, pé de porco dentro da feijoada do inferno? Ingrediente do inferno. A escolha é de cada um. Ele tem uma vontade. A vontade dele é que nenhum dos seus filhos se percam, mas que todos sejam salvos através de Jesus. Qual é o Jesus que está dentro de você? Só o Salvador? Mas naquele dia, se te
levaram a Jesus de maneira correta, se o inimigo não usou aquele homem, aquela mulher, ele disse: receba-o como Salvador e como Senhor. Se Ele é Senhor, nós somos escravos de Jesus. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive por mim e através de mim. Há sinais celestiais que precisam sair da tua boca para liberar a glória e o poder. Por que a glória? Porque não há poder sem glória. Não há presença sem glória. E não há poder sem glória. Não há poder sem glória, não há glória sem presença, não há presença sem louvor e sem adoração. Louve a Deus, adore a Deus, gere a presença, está dentro do nosso coração. Deus, Ele não é um polvo com um monte de tentáculos que Ele abraça a si mesmo, beija a si mesmo, tem 500 cabeças. Ele não é Medusa, não tem 2 cabeças, 2 pescoços de Deus que fica Ele beijando a Ele mesmo, Ele adorando a Ele mesmo. Ele precisa de um outro ser, e este ser eu estou olhando para eles aqui, essas dezenas de seres, essas dezenas de seres que nos ouvem. Nós precisamos louvar, e quando Ele recebe o nosso louvor, o espírito da adoração se torna um ambiente de adoração. Para um amar o outro, para um beijar o outro, precisa existir 2 pessoas. Então muitas das vezes um culto não acontece nada, você busca a presença, não acontece nada, é porque a terceira pessoa da Trindade não veio até onde você está, não vem até onde nós estamos neste culto como hoje, porque Ele não teve prazer, Ele não recebeu o nosso louvor. Ele não recebeu o nosso louvor, Ele não libera o ambiente de adoração. Liberado o ambiente de adoração, a glória está no local. E quando se fala em glória, se fala em poder. Glória é como se fosse a locomotiva, e os vários vagões, as várias porções de poder. Aí Ele vai liberando conforme a fé. Aí eu olho à minha direita, tem aquelas 2 irmãs que vieram aqui com fé, objetivando receber algo. Aí o varão que está do lado tem a fé para receber tal coisa. Aí eu vejo o casal aqui com fé para receber tal coisa. Aí eu vejo lá no fundo a Claudinha com Elivelto com fé para receber. Aí eu olho no fundo, Danilo com fé para receber. Eu olho aqui na frente, ninguém com fé para receber. Eu olho ali, ninguém com fé. Eu olho aqui no miolo, ninguém com fé. E Deus está aqui para liberar sobre todos. Aí só meia dúzia de gato pingado recebe o milagre. Porque Ele sempre disse, Jesus, Ele não vai mudar a sua fala. Conforme a tua fé, receba. Conforme a tua fé, seja. Conforme a tua fé, aconteça. Ei, para que campanha? Para que propósito? Que nem um otário, um abestado subir e descer monte, fui muito disso. E vai com um monte de pessoas endemoniadas. Quantas vezes fomos, e aí começa a manifestar pombagira, chucaveira e tudo com nome. Eu falo, tudo é demônio, sai! Aqui não tem que ter nome aqui, não tem que ter privilégio. Quem tem nome é o meu Senhor e Rei. Antes só você com Ele, Ele com você no seu quarto, que mal acompanhado. Que esse negócio de busca não é poligamia, buscar em coletivo. Vai buscar você no seu quarto, passando a roupa, cozinhando, debaixo de um carro, fazendo o seu trabalho, cortando um tecido, seja o que for. O teu ambiente, você tem que carregar com ele. O seu Éden, o jardim era um local físico, mas o ambiente da glória, da presença e do poder que estava no Éden, diante de Adão e Eva, ele é possível e ele continua a existir na vida daquele que crê. O meu Éden, eu carrego ele. O meu quarto secreto do filme também não precisa ser todo dia no mesmo quarto, porque o teu quarto secreto tem que ser uma condição no espírito, orando em línguas a todo tempo, reconhecendo os seus erros, e eu, os meus, as minhas falhas. Pelo amor de Deus, igreja, nós temos tudo para darmos certo, mas até quando? E vira semana, e vira dia, e vira mês, e vira anos, e nada muda, nada transforma, porque nós não estamos expostos à glória. A glória que eu prego é para transformar, para mudar, tal como mudou a vida de Jacó. Por que o Senhor está pregando tanto? Para que a igreja mude, deixe de ser usurpadora, enganadora, insensível, ser carnal, almática, para uma igreja no plano espiritual, uma igreja de Efésios 5:27, coloca Efésios 5:27, acho que é isso mesmo, ou 17, e para apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer
outra imperfeição, mas santa e inculpável. É esta igreja que ele vem. Ele não vem para uma igreja como nós estamos sendo, uma igreja derrotada. As portas do inferno têm prevalecido. Nós ficamos, Satanás, ele e a gente fica que nem os porquinhos. Ele vai destruir a nossa casa, agora essa enfermidade vai acabar comigo. Ele roubou meu dinheiro, destruiu meu carro, roubou meu caminhão, usurpou isso, aquilo. Ei, maior que está com você ou que está com eles ali fora? Quem faz o teu futuro não é você, melhor, não é Deus e nem o diabo. Quem faz o teu futuro diante da palavra e do temor do Espírito Santo é você. O que você for hoje, começar a plantar hoje, o teu futuro será de grande bonança. Você é hoje reflexo do passado. Se hoje você está com a tua vida destruída, de mal a pior, como um barco que furou o seu casco no meio do mar, sem perspectiva, foi você que trabalhou para que isso acontecesse. Você se tornou um escravo do diabo. Você passou a trabalhar para ele, para te destruir. O maior sabotador, o maior inimigo que existe no mundo não é Satanás, não é o diabo, mas é a tua carne com a tua alma. Mancomunadas, de mão dadas, elas destroem aquilo que o Espírito na eternidade construiu antes de você existir. Salmo 139, 16. Você era uma condição informe. Você não era nem um feto. Seu pai nem tinha nascido, nem sua mãe, da onde você nasceria. Deus já fez você, já criou você, já esculpiu, já escreveu todos os vossos dias. Queira saber sobre todos os vossos dias, viva-os. Não separa, não lê só as páginas do livro da vida, aonde, aí você vai prosperar. Um dia você vai estar num púlpito de um templo construído em 8 anos, de 6 mil metros de área construída. Ei, mas à minha direita, 300 metros, eu morei numa casinha de tábua. Meu pai com a minha mãe estavam tentando voltar, que haviam se separado, divorciado. Chovia mais dentro da casa do que fora. Viveiros de lebre, hortas gigantes. Catava muitos ferros velhos, cobre, para vender, para eu ter algumas coisas que eu queria ter e que não tinha. Se Deus começasse a dizer que eu nasceria em uma família onde, pro lado do meu pai tinha 11, pro lado da minha mãe 11, que ia viver numa condição tal, que o meu pai quando bebia pegava uma faca, queria matar minha mãe, e eu recebendo todo aquele impacto, você acha que eu ia querer ter nascido numa família dessa? Nunca! Mas eu nasci nessa família porque era a vontade de Deus. Porque um dia eu entenderia em Hebreus 11:3 que a minha fé, como foi a de Deus, criou o universo, criou novos mundos, eu criaria através da minha fé novos mundos. Porque eu só sabia que Deus existia, Jesus nunca, nem Espírito Santo. Era um católico não praticante, nunca orei nem rezei uma Ave Maria. Eu sabia que Deus existia, porém Jesus eu nem sabia quem era, e nem o Espírito Santo. Mas diante do Espírito Santo, que não me deixa mentir, eu orava e pedia para que Ele fizesse alguma coisa sobre o casamento dos meus pais, fizesse alguma coisa para mudar a vida complicada que nós tínhamos, que Ele me desse uma oportunidade, tal como meu pai teve de entrar na ferrovia, mas eu não queria ficar ali para sempre, que eu queria estudar, eu queria ser alguém. Eu glorifico a Deus pela vida do meu pai. Terminou como um socador de linha, ganha seus 1.000 e poucos reais, pouco, 30 e poucos anos, trocando dormente, trocando linhas férreas. Mas olha o que Deus fez. Seu filho hoje é próspero, porque o que eu tenho não é meu, é de Deus. Sabe por que você não tem? Porque ainda o dinheiro te domina, você é um escravo dele. O dinheiro para mim é para me servir, não para eu servir ele. Você acha que vai faltar o seu dízimo? Vai faltar daí? Se você ofertar, se você dizimar, para você cumprir uma ordem de Deus, vai te faltar? Falta mesmo. Pergunta para o William se falta. Pergunta para o Jacques se falta. Pergunta para a Rosângela aqui, que ganhava 1.000 e pouco aí, trabalhando como doméstica, hoje, uma das maiores dizimistas aqui. Pergunta se Deus não realiza sonhos. Sabe por que a sua vida está assim? Porque você não quer cumprir a vontade de Deus. Não há sons celestiais, porque também não adianta muito falar e não cumprir. Coloca Jeremias, Isaías 1, 29 e 13. Como se louva a Deus, não é desta forma não.
Jeremias 29:13 sim, mas agora eu quero Isaías 29:13. Olha, por que nós não recebemos? Porque nós não glorificamos o Senhor. Eis que assim declara o Eterno: visto que este povo se chega junto a mim apenas com palavras, sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios, eu te louvo, te bendigo. Meter a mão no bolso, não. Ir lá no Unesp, não. Escalar o cara para vir no ensino, não. Para fazer uma visita, não. Ele só quer louvar a Deus no xarabacaia no dia do culto. Vestir uma roupa de crente, preparar um cabelo de crente e vir falar como crente e dar rajada de língua como crente. Na prática, não tem nada de crente. E me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras, doutrinas criadas por homens. Olha como Deus recebe. Agora, olha que esquisito, né? Nossa, que tremendo. Isaías 29:13 diz a maneira errada, mas olha a maneira correta. Jeremias 29:13. Olha, 29:13, 29:13. Coloca. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo coração. Coloca Mateus 22:37. De todo o meu coração é a forma correta. Aquela de Isaías 29:13 é a maneira incorreta de buscar. Louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Suas atitudes não condizem com a realidade. E isso daí é hipocrisia. Somos hipócritas. Dizer que somos crente. Somos lavados e remidos. Sou salvo, meu nome está no livro da vida. Será que está? Porque as suas atitudes não condizem com alguém que triunfa. Asseverou-lhe Jesus, olha como Jesus nos ensinou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua inteligência. Há sons celestiais. O que é som celestial, pastor? É anjo, é Deus falando. Deus está falando pela minha boca. Sons celestiais. Deus fala pela sua palavra. Como que eu devo orar, louvar Ele? Como eu devo preparar os meus hinos, as minhas músicas, os meus louvores, minha adoração? Tudo tem que sair desse livro. Isso engrandece. O que está aqui exalta. O que está aqui é o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. De que adianta eu vir a um culto onde Deus não está? De que adianta eu vir aqui ter uma igreja bonita dessa, se a presença dele não é no local? Se a glória dele não está, para quê? Sons celestiais. Jesus emitia sons celestiais. Os demônios fugiam dele. O espírito da morte era repreendido, porque ele estava aqui como Jesus. Mas então ele era Jesus, e quem eu sou? Ei, era estragadinho o Espírito Santo? Era bebezinho o Espírito Santo? Era nenê? Ou melhor, o Espírito Santo era o adulto que estava em Jesus, que está em você é um bebê? O que estava em Jesus era 100% o Espírito Santo. O que está em você é 0,5%? É 1%? É o mesmo Espírito Santo. Se ele disse para nós fazermos as mesmas obras, por que você não faz? Se ele expulsava demônios, multiplicava pães e peixe, andava sobre as águas, apacentava a tempestade, curava pessoas encurvadas de mão mirrada, pessoas com fluxo de sangue, dizia: Marta e Maria, aquietai-vos e saber que eu sou Deus, eu estou aqui para glorificar o Pai. Acalma, Marta e Maria. Não, mas o Senhor, amigo da família, era como se fosse um irmão mais velho de Lázaro, e eu pedi para o Senhor vir há 4 dias atrás. Se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não estava morto. Marta e Maria, é para a igreja isso. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Lázaro, saia para fora. Sons celestiais. Provérbios 18:21. O que sai da tua boca há poder para a vida e para a morte. Você é que decide. Não, eu vou chamar o apóstolo, o pastor. Ele é mais ungido. Para com isso, vai. Que babaquice. O Espírito Santo que está na minha vida é o mesmo que está na tua.
pratique a sua fé. Coloque a mão sobre os enfermos. Mateus 17, 18. Ide, pregai que é chegado o reino dos céus. Cure os enfermos, limpe os leprosos, expulsai aos demônios, ressuscitai aos mortos. De graça recebeste, de graça dai. Pratique a tua fé. Traga à existência aquilo que não existe. Já preguei Romanos 4,17. Hebreus 11,3. Crie novos mundos. Voltando ao meu testemunho, e eu com a minha oração, com a minha reza, com a minha intimidade, esquisita, arcaica, ignorante, mas aquilo atingiu o coração do Pai. Um leigo que nunca foi não teve um catecismo, não teve nada dessas coisas, criado ao léu, sem ser um berço evangélico, mas ele estava em mim, porque eu falava coisas inefáveis que eu não sabia, e Deus foi mudando o meu cativeiro. Meu pai e a minha mãe voltaram em 1979. Saímos aqui de bairro de Anhuma, Cesar Neto, para baixo da serra. Viemos morar para uma cidade, numa casinha de madeira da ferrovia aqui na vilinha. E o que existia dentro de mim é algo que queimava, eu preciso vencer. Os amiguinhos do Gomes Pinheiro aqui, vamos na sua casa, hoje é o dia. Eu ia na casa deles para a gente comer pipoca e assistir sessão da tarde. Quando era na minha casa, eu dava um jeito de não levá-los, tinha vergonha. É casa de tábua. O lugar é feio. Na minha casa era limpa, dava para comer no chão. Passava escovão, com bombril aquele monte. Uma enceradeira daquela de 3 rodinhas, laranjada. Uma blusa verde, que não sei, acho que ela durou um século, porque eu usava ela aquelas de lã, que para dar o brilho eu encerava. Cera de, não de líquido, nem sabia que existia isso, era de pasta mesmo. Tac. Virei um dono de casa. Minha mãe trabalhava e meu pai trabalhava. Sou filho único. Mas eu tinha sonhos que não eram tão distantes do que Deus sonhou para mim. Eu queria vencer. Um dia sonhava em tirar meu primeiro carro zero. Hoje eu tiro o carro que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Não tem valor nenhum quando você vê seu filho no chão de um posto partindo. Você vê seu filho convulsionando. Depois diz que ele ressuscitou, ficou convulsionando. Que valor que tem? Melhores hospitais, até Sírio-Libanês. E daí? Resolveu? Não. Resolveu quando eu tive uma atitude. Quando a minha esposa aceitou a revelação de Deus. Sabe por que ele está salvo, curado, liberto? Por causa de uma revelação. Quantas vezes está pregando, ele convulsionava, tinha que deixar o culto e subir correndo para atendê-lo. Deixava lá. Minha esposa repudiava a minha atitude, falava, pô, tem pastores lá, um monte aqui no templo menor, eles tomam conta, eles se viram. Eu falei, não, eu tenho um compromisso com o meu Redentor. Deixava minha esposa lá, choramingando, com a criança que tinha acabado de voltar da convulsão, fica em stand-by, eu descia e ministrava a palavra. Agora as pessoas perguntam, por que você é próximo? Porque eu busco o reino de Deus, e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Meu filho não tem meu maior amor, nem minha esposa, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha filha. Ninguém tem meu maior amor do que Cristo. Ele morreu por mim. Então eu amo, o adoro acima daquilo que tem que ser. As coisas desse mundo, elas têm que existir para nos servir, não para você servir a elas. Quando você mudar a sua atitude, a sua conduta. Isaías 29:13 nos ensina. Esse povo tem me buscado, tem me louvado, adorado, apenas da boca para fora, mas o seu coração e as suas atitudes andam distante de mim. Quando você mudar a sua conduta, a sua atitude, e começar a se entregar de corpo e alma, Deus começa a soprar a favor de você. Eu que sou otário, sou um ignorante, um tapado, não investiria em algumas pessoas, aqui que derá a Deus. Eu não investiria que derá a Deus, que onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe tudo a respeito de cada um dos vossos dias. Não engambele Deus. Não adianta sair escondido do esposo, da esposa, para dar uma puladinha de cerca. Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Confesse, se arrepende, antes que a justiça de Deus te pegue. Porque Ele também é fogo consumidor. Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Pastor, eu não venho mais nessa igreja. Amém, Deus abençoe você. Prega muito pesado, mas Ele é Pai, Ele exorta e corrige aquele que Ele ama, do que eu ficar passando a mão na sua cabeça, ficar brincando de milagre aqui com você.
engrupindo vocês, não preparando vocês, porque a violência vem contra a tua vida. O falso profeta, a besta está aí. Você não vai ficar para semente não, nós vamos presenciar, a minha geração vai presenciar a volta de Cristo. Eu creio nisso. Muitos vão negar. Negue o seu Deus, negue Jesus. Seja como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se curve diante da estátua de 27, 29 metros de altura de Nabucodonosor. Se for para se curvar, que seja para você se ajoelhar, para se arrepender e confessar diante de Deus. Mas nunca para fazer a vontade de um Baal, de um Satanás. E tem muitas pessoas que por poucas coisas já estão se curvando a um prato de lentilhas. Fuja da aparência do mal, fuja do pecado. E aquele que está em pé, vigia para que ele não caia. Orar, vigiar, vigie, ore. Qual é a ordem? Todas as ordens são corretas. Vigie, ore e vigie. Uma hora você acha que tem que vigiar mais que orar, vigie mais que ore. Outra hora você ore mais que vigie. De alguma coisa precisa ser feito. O tema é a glória e o poder que precisa ser emitido através de sons celestiais da tua boca. Quem faz o teu futuro é você. Quem faz o teu futuro é você, não é Deus. E também não deveria ser o diabo. Mas infelizmente o futuro de muitas pessoas tem sido feito pelo diabo. Porque temos nos curvado a Baal ao invés de nos curvarmos à vontade de Deus. Não vou mais pregar o que eu ia, chega. Eu creio que é o suficiente, vocês já entenderam. Abra sua boca. Mas eu estou preso, Paulo e Silas estavam. Louvavam e adoravam o Senhor. Houve um grande terremoto. E as prisões se abriram. Estou preso como o apóstolo Pedro. E daí? A igreja orava, ele orava. E Deus enviou o quê? Um anjo. Entrou lá, abriu tudo, pode seguir. Vai, vai Pedro. Vai Pedro. O que você precisa está dentro de você. O que está dentro de mim? O Pai, o Filho e o Espírito Santo na pessoa do Senhor Espírito Santo. Como eu faço para ter acesso? Passa o número do celular, pastor. O celular se chama confissão, arrependimento, louvor, adoração, glória, presença e poder. E aonde eu encontro isso? Na intimidade e no relacionamento. Aonde? No quarto de Mateus 6,6. O que eu falo? Tudo o que você precisa falar. Que você falaria para um pai. Que ele pode pegar o chinelo, o cordão de ferro, que nem eu apanhava da minha mãe de cordão de ferro. Mas é preferível se apanhar de Deus do que se apanhar de Satanás e do mundo. Aí depois tem divórcio, tem separação, o filho vai para um lado, filha para o outro, crescem tudo de qualquer jeito, pais e mães divorciados. Os filhos tomam caminhos indesejáveis, a cocaína, a maconha, a heroína, o crack e tudo mais. E aí vai. Aí lá na frente volta arrebentado. Esses dias eu encontrei o Pedrinho, da funerária que ele fazia tiro de guerra comigo. Pedrinho, se você estiver me ouvindo, você sabe que você mora no meu coração. De família rica, mas usuário. O mesmo irmão dele, que é praticamente gêmeos, que é o Alessandro ali da empresa de ônibus. Olha a fisionomia de um e do outro. É assim. Distingua um do outro, tendo a mesma idade. Não deixa a sua aparência ser estragada, você sofrer o que não é para ser sofrido. Sofra o que Deus permitiu na minha vida, que foi esse sofrimento. Só que os humilhados serão exaltados. Sabe qual a fórmula de Deus? A regra de Deus, olha que interessante. Marcelo precisa ser exaltado, o Carlos precisa ser exaltado, a Amélia, minha sogra, precisa ser exaltada. Primeiro ela precisa ser humilhada, moída, triturada. Primeiro o Carlos precisa ser moído, triturado. O Marcelo precisa ser moído, triturado. Passar pelo vale da sombra da morte, ser perseguido, humilhado, caluniado, vituperiado, levado ao escárnio, fofoca, injúria, calúnia, difamação. Olha para um cara surrado. Falei, Jesus, nós estamos competindo, hein? O senhor só teve um Judas. O resto tudo o senhor mandou para próximo de mim, né? O senhor teve um. O senhor disse que não daria um fardo e um jugo maior que nós podíamos carregar. O senhor só teve um Judas. O meu, eu já estou batendo um recorde. Foi todos os dedos da mão, do pé, e cada fio de cabelo meu já está acabando os fios de cabelo de tanto Judas. Deus não permite um fardo, nem um jugo maior
pesado em demasia, difícil de carregar, porque o fardo, o jugo do Senhor, Ele é leve e é suave. Tudo que Ele permite na tua vida para que você um dia glorifique a Ele. Hoje eu glorifico a Ele, da onde Ele me tirou, aonde Ele me pôs, quem eu era, quem eu sou, o que eu tinha, o que eu tenho. Hoje eu glorifico a Ele pela minha vida. Não tenho vergonha. Prego para juiz, prego para promotor, prego para pastores, que tem um monte de desconvertido por aí. Chefões que eram da ferrovia, engenheiros. Um dia Deus falou: hoje você é um menino. Nós tínhamos que quase bater continência quando entravam os chefes de seção, superintendente na ferrovia, muito humilhado lá. Hoje todos esses são meus clientes. Sexta-feira, faz 2 semanas, eu paguei o Luiz Henrique de Melo. Se estiver me ouvindo, beijo no seu coração. Um engenheiro, um espetáculo de ser humano. Mas era engenheiro, era chefe de todo o setor da rede aérea da ferrovia. Até Assis, até Iperó. Cliente. Deus, Ele muda cativeiro. Os que não são, passa a ser. Essa unção está comigo. Eu não era e passei a ser. Essa unção eu libero sobre a tua vida, no teu espírito. Você que acha que você não é, que não tem condições, que não reúne qualidade, que não reúne atributos, caráter, que seja no teu espírito ministrado. O que aconteceu comigo, que aconteça 100 vezes mais na tua vida. O meu sucesso é ver você virando o cativeiro da tua vida. Porque o teu sucesso é o meu. Eu sou um pai espiritual de vocês. Tal como Jesus foi um pai espiritual para os seus discípulos, para os apóstolos. Eu quero ser pai. Supremo Pai é Ele, apenas um condutor, alguém que conduz vocês, alguém que lidera vocês. Eu não tenho que ser glorificado pela vida de vocês, mas eu tenho que glorificar o meu propósito, que é levá-los a vocês glorificarem a Jesus. Amém? Louvor, venham à frente. Há entre nós alguém que recebeu essa palavra e precisa se reconciliar com o Senhor? Eu quero que o Carlos venha com a sua esposa aqui em cima. Me traga o azeite, André. Eles se casaram. Eles glorificaram a Jesus. A atitude deles, moravam juntos, estava irregular. Regularizaram. A atitude deles, glorificaram a Jesus. Agora eles vão se batizar no segundo domingo. Há um desejo que queima no coração deles. Já vou aí te dar uma atenção, 2 minutos. E eles vão se batizar. Eles vão poder participar da ceia. Mas eu quero abençoar a vida deles. Eles não estão de terno, não estão vestidos de noivo. Mas o sangue de Jesus, naquele dia que eles cumpriram a lei do homem aqui na terra, foi ligado lá nos céus. Pai, eu quero no teu nome, filha? Elisângela. Eu quero abençoar de sobremaneira, ainda mais que eles já são abençoados. O coração deles já foi circuncidado pelo sangue, pelo fogo do teu Espírito. Eu percebo que eles comem a tua palavra, Pai. Se há alguém aqui, se há um casal que degusta a tua palavra, rumina depois em casa, é a vida desse casal. Não estou elogiando, Pai, para obter nada deles, porque Deus mostra o espírito deles, mostra o coração deles, mostra a intenção. Teu filho, Pai, eu profetizo na vida dele que ele venha ser nada mais do que aquilo que o Senhor planejou e projetou. Que a tua filha Elisângela seja da mesma forma aquilo que o Senhor idealizou, Pai. O Senhor é o construtor, o Senhor é o criador, e que eles não sejam a mais e nem a menos daquilo que um dia o Senhor projetou, Pai. Que aquilo que Deus uniu, que Jesus uniu, que o Espírito Santo uniu, diabo algum, satanás algum, demônio algum, homem algum, mulher algum, adversidade alguma, obstáculo algum, impeça eles de se manterem unidos, como esta aliança que está no dedo da mão esquerda, num símbolo de aliança de um para com o outro, que a aliança deles que já foi feita no Espírito, se torne essa mesma aliança no plano espiritual. Eu os abençoo com todas as sortes de bênção em Jesus Cristo, o Deus deles, o Senhor deles. Pai, a partir de hoje, toda maldição, Pai, todo levante, toda opressão do diabo caia por terra, Pai. Inveja, ciúmes, olho gordo, Pai.
e que todas as adversidades que eles terão que passar, seja para o aperfeiçoamento do espírito deles, para que eles tenham um estilo de vida como teve Jesus, Pai. Que depois que recebeu o Espírito Santo, no batismo de João Batista, foi impelido ao deserto para ser provado. Prova mesmo, Jesus. Não se iniba, Jesus. Prove, porque há um casal aqui, que o Senhor uniu, nada vai separar, Pai. Que eles sejam a mesma carne, o mesmo Espírito em Ti, Pai. E que o Senhor dê sabedoria, revelação, e que o Senhor aflore os Teus mistérios na vida dele. Eu os abençoo com todas as sortes de bênção, em Jesus Cristo. E amém. Amém? Deus te abençoe. Elisângela, Deus te abençoe. Amém? Esperamos vocês no batismo, depois a ceia, e aí vocês vão ser preparados pelo Espírito Santo. Então logo, surja desse banco, hein? Você já foi fazer visita comigo, vamos pegar firme. Amém? Vamos mostrar para aqueles crentes de 20, 30 anos de banco que estão com a bunda quadrada aí, que eles são um saco de batata. Você não é, nem você. Você já foi do exército, já foi da polícia rodoviária, você é um valente, é um soldado. Então eu quero te ver cumprindo o teu propósito. Não porque eu quero, mas porque Jesus quer. E você da mesma forma. Amém? Deus abençoe. Aplauda Jesus pela vida deles. Convertidos, convencidos, mudados e transformados pela palavra. Venham, varões. Pastores, venham. Mais alguém para entregar sua vida a Jesus e para reconciliar? Há mais alguém entre nós? Jesus, pela vida da Fran e pela vida do Danilo, reconciliando ou aceitando? Reconciliando e aceitando, é isso mesmo, eu faria o mesmo. Tem essa, não tem que aceitar Jesus todo dia, mas isso é uma heresia, não é aceita Jesus todo dia. Vai tomar banho debaixo do chuveiro, nasce de novo da água e do Espírito. É por aspersão que seja, por chuveiro que seja. Pastores, eu vou fazer minha oração por cima de vocês. Pastor Antônio, pastor Adilson, ore pela vida dos meus irmãos. Traga-os reconciliados com Jesus. Vai aceitar Jesus? Pastora Ana Paula, qual o seu nome, filha? Carol. Você está entregando sua vida ou está reconciliando? Entregando? Aceitando Jesus? Quando eu falo que Ele é o Salvador, que hoje mesmo tu está salvo. Não estou dizendo que vai acontecer, mas aconteceu uma catástrofe. Você morreu daqui uma semana. Mesmo sem o batismo, tu está salvo. Porque o que te leva à salvação é você receber Jesus como o único suficiente Salvador da tua vida e como Senhor. Mas tendo tempo de ouvir a palavra do Espírito Santo trabalhar no teu coração, um dia me disseram isso, e um dia eu quis casar com Jesus como eu me casei com a apóstola Alessandra. Eu quis mostrar para todo mundo no dia do batismo que eu amava o meu Deus, o meu Jesus, e que eu queria algo para o resto da vida com Ele. Então eu tornei público o meu ato de fé e nasci de novo da água e do Espírito, como Jesus nos ensinou. Então hoje você já é uma pessoa salva, porque Ele entra como Salvador e Ele entra como Senhor na tua vida. Ore pela vida dela, pastora Ana Paula, que eu vou fazer a oração. Estendo vossas mãos, vamos ficar em pé. Querido Deus e Pai, duas pessoas estão se reconciliando com o Senhor, Pai. E uma pessoa aceitando Jesus, a Carol, a Fran e o nosso irmão que aqui está, Pai. Que o Senhor confirme o nome deles no livro da vida, Pai. Que eles creiam com o coração e confessem com a boca para a salvação. Romanos 10, 9 e 10 diz a maneira. E que eles creiam de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua inteligência, ó Pai. Rei, Anai, Shequei, Alabraçúbias, a tua palavra acolhe para o Senhor estas três dádivas, estes três tesouros. Rianai, Shequei, Alabraçúbias, eles são as meninas dos teus olhos, Senhor. Eis aqui que se cumpre a tua palavra, Pai. Foi para isso que o Senhor deu o teu Filho unigênito a morrer na cruz do Calvário, para que as almas se rendessem ao Senhor. E eu creio que nesta noite a tua palavra se cumpriu,
que este local foi glorificado, porque ele não foi construído em vão, porque cada uma destas almas, o teu valor, diz a tua palavra, vale mais que o mundo todo. Cheia. Que o teu poder venha e os restaure, e os renove, e os batize com o teu fogo, com o teu espírito. Eu imparto com eles no plano espiritual, ó Pai, transfiro a eles no espírito deles dons, habilidade, ó Pai, unção, que eles sejam ativados em seus dons, que o Senhor cumpra pela vida deles aquilo que antes da construção do mundo, na eternidade, o Senhor os criou para que eles pudessem ser. Jesus, seja o Senhor da vida deles, e que tudo isso seja para a honra e para a glória ao teu nome. Muito obrigado, Senhor. Aplauda Jesus, igreja. Um grande beijo no teu coração. Vocês que nos ouvem pela live, quinta-feira nós estamos aqui a partir das 19h30. Amo vocês, profetizo uma semana debaixo do sangue de Jesus. Vamos destruir as muralhas de Jericó e vamos tomar por herança a cidade que Deus nos deu, para a glória e louvor ao seu nome.